Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui ao vivo agora no Instagram, no Facebook, especialmente fazendo essa transmissão. Também eu vou colocar esse vídeo depois no YouTube, para poder aqueles que não tiveram acesso à live poderem assistir e receberem também as orientações sobre o jejum e oração. Mas confesso para vocês que estou muito empolgado com respeito a esse jejum. Não fui eu que organizei esse jejum, quem está organizando esse jejum é o antigo Decol, né, agora Descende, e através do Louis Engel, um grande homem de Deus que tem mobilizado tantas pessoas para a oração, para a intercessão e principalmente para o jejum e oração durante esses últimos anos. São milhares e milhares de pessoas que têm se posicionado, né, em jejum e oração nesse período. E amanhã, na verdade, dia 1º, né, inicia um período de oração, de jejum durante 40 dias. Né? Nós estamos num momento propício também, né, na nossa cultura, é até cultural, né, a quaresma, que talvez você por muito tempo levou de uma maneira, ficava sem fazer uma coisa ou outra, até quando a gente estava no mundo, às vezes fazia algum propósito ou outro, né, e depois se descambava de vez. Mas não é isso o sentido. Né? O sentido, sim, é o jejum, é a oração, é o quebrantamento. E esses 40 dias, especialmente, não faz parte só de um... Na verdade, não faz parte de uma tradição, a gente não está fazendo uma tradição. Nós estamos tendo uma atitude. Não sei se você consegue me entender. Nós estamos tendo uma atitude de oração e de jejum, dizendo, né, e se posicionando espiritualmente para quê? Para que mais de 1 bilhão de vidas se convertam. Eu quero me dedicar nesse período a te ensinar sobre o propósito do jejum. Então, já que você saiba, nós vamos começar esse jejum pela conversão de mais de 1 bilhão de vidas no nosso mundo, no nosso planeta, nas nações. Mais de 1 bilhão. Eu declaro aqui sobre a minha cidade 5.000 vidas convertidas, sobre o meu estado 100.000 pessoas e sobre as nações 1 bilhão de pessoas. Nós vamos se posicionar em oração e eu e você está aqui comigo, você não é somente não está assistindo uma live, você é uma voz, né? Você é uma voz na sua cidade, na sua casa, e eu quero realmente liberar sobre você esse impulso para que você possa catalisar, né? Ser um catalisador da presença do Senhor e um transmissor da glória de Deus aonde você estiver, através do jejum e da oração, tá bom? Então assim, jejum e oração, você já jejuou? Até se você tiver perguntas aí, quiser ir colocando na live, pode ir colocando. Se der tempo eu vou responder todas elas, senão depois eu vou respondendo. Mas esse jejum, teve alguma experiência? Como foi o teu jejum? Você fez um jejum parcial? Você fez um jejum total? Como que foi esse período? Basicamente, o jejum tem alguns benefícios, tá bom? O benefício do jejum, ele tem um benefício espiritual e um benefício natural. Né? A gente pensa que o jejum, às vezes fala, nossa, o jejum vai me matar. De fato, né, se você ficar o resto da vida sem comer, você vai morrer. Mas o jejum tem um propósito também de purificação espiritual, mas também natural. Né? Quando você está jejuando, né, você também está purificando o seu corpo, né? Você está limpando o seu organismo e isso faz bem para você. Segunda coisa também, algo espiritual. O espiritual está acontecendo. Nesse momento você está sendo cheio da presença de Deus, está se posicionando no jejum correto, estou dizendo. Existe um jejum errado, que tem como você fazer a coisa certa também de maneira errada. Um dos benefícios do jejum é gerar na vida do cristão o domínio próprio, porque você está dizendo ao seu rei estômago que quem governa a sua vida não é a ansiedade,
mas quem governa a sua vida é o Espírito Santo. Também é um exercício de domínio próprio. E ele é aliado à oração, à intercessão, né? Ele é um instrumento poderoso de Deus, né? Para a gente poder atingir alguns propósitos. Todo jejum que você vai fazer, ele tem que ter um propósito, né? Ele tem que ter. Tem jejum que são individuais, que aí você jejua individualmente. E tem jejuns que são coletivos. No nosso caso agora, né? Não tem como eu esconder de você que eu vou jejuar, porque é um jejum coletivo, né? Eu quero, como pastor da cidade, e você também como um pastor de coração da cidade, convoca a tua cidade para jejum e oração. Se as autoridades não estão convocando, né, sonho com esse dia que os prefeitos vão convocar, né, as cidades para jejum e oração. Se isso não está acontecendo ainda, então convoca você, a tua cidade, para jejum e oração. É um jejum coletivo que nós vamos fazer, e o jejum coletivo, ele não tem como as pessoas não saber que você está jejuando. Então, aí é diferente, você não pode ficar se vangloriando disso, tá bom? Então, esse são também um tipo de jejum coletivo. Eu vou ler alguns versículos bíblicos. Vou começar por esse aqui, ó. Eclesiastes 5, versículo 4. Quando fizeres algum voto ou promessa, vai anotando aí, Eclesiastes 5, versículo 4. Quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-o sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. O que esse versículo está falando? Está falando sobre o voto. Primeiramente, nós vamos fazer um voto diante de Deus. Faça um voto que você vai cumprir. Então, o jejum é de 40 dias. Nesses 40 dias, faça um voto que você vai honrar esse voto. Então, eu vou falar sobre os tipos de jejum, né, que nós vamos fazer. Tem 3 tipos de jejum que nós podemos fazer nesse propósito de 40 dias. Primeiro jejum, ele é parcial. Esse jejum parcial, eu estou chamando parcial, mas é um jejum que você separa algumas horas do dia para jejuar. Vou dar um exemplo. Você vai tomar uma refeição, vai ficar com 1 ou 2 refeições do dia e você vai jejuar o outro período. Vamos dar um exemplo. Você vai se alimentar no período da manhã, e do meio-dia até o outro 8 horas da manhã do outro dia você está de jejum. Esse é um jejum parcial, tá bom? Ou um período às vezes menor que você faça. Agora, um detalhe, né? Já um detalhe. Sobre o jejum, tem que ser alguma coisa que vai fazer falta para você. Porque às vezes você vai falar, vou jejuar a minha janta, mas você não janta. Ou você vai jejuar o seu café da manhã, mas você não toma café da manhã. Então, o jejum parcial tem a ver com um período do dia que você se abstém do alimento, tá bom? Esse é o primeiro tipo de jejum. Então, se você vai fazer um voto assim, Senhor, eu me comprometo, né, a jejuar todos os dias 10 horas por dia. Nesse período, você pode, dependendo, a pessoa fala, mas eu posso tomar água, pastor? Você fez o seu voto, você diz ao Senhor que vai tomar água, então você cumpre o voto que você fez diante de Deus. Conseguiu me entender? Então não faça um voto de tolo. Eu sei que há pessoas, e eu vou falar sobre isso mais no final, que vão fazer um propósito de jejum de 40 dias só na água. Esse jejum, ele é intenso, então tem que ser um chamado do Espírito Santo para você fazer. Você precisa também, se você não tem nenhuma restrição de saúde, não tem problema, mas se você de repente tem alguma restrição, você precisa consultar seu médico, perguntar para ele, antes de entrar num jejum desse. Tem que ter um chamado do Espírito Santo e você tem que buscar também um auxílio médico, que é 40 dias de jejum e de oração, tá bom? Na água, por exemplo, se você for fazer esse tipo de jejum. Agora, faça um voto que você vai cumpri-lo. Outro tipo de jejum comum que as pessoas fazem é o jejum de Daniel, né? E em cima do jejum de Daniel tem muita confusão. Por quê? Porque as pessoas entendem o jejum de Daniel, cada um tem uma fórmula dele. Até esse jejum levou o nome de Daniel, né? Porque Daniel fez um jejum parecido, mas poderia levar o seu nome, poderia ser o jejum de Fernando, ou o jejum do Francisco, o jejum do Marcos. O que é o jejum de Daniel?
O jejum de Daniel, Daniel fez um jejum, na verdade fez 2 jejuns, né? E 2 de maneira diferente. Mas o jejum que ele fez em si resume-se a se abster de alguns tipos de alimento. No caso dele, ele se absteve de alimentos, a gente usa esse nome, né? Que sejam apetitosos, alimentos que sejam desejosos aos olhos, né? Alimentos que ele, no caso, se absteve de doces, ele comeu mais legumes, comeu legumes, a gente acrescenta aí, tem pessoas que acrescentam carne branca, ovo, outros tiram, outros comem pão, outros não comem, mas em si eu recomendo você a tirar a carne, comer só legumes, cereais, né? Você, de repente, se você já não come carne, então não faz sentido esse jejum para você. Você tem que fazer um jejum de alguma coisa que vai fazer falta para você. Normalmente, se você toma refrigerante, tira o refrigerante, fica com suco. Então, tira alimentos que vai fazer falta para você. Fica tranquilo que você não vai morrer, né? Porque às vezes tem um alimento que você gosta muito, que tem determinada vitamina, e o outro alimento que você não gosta muito, que tem o mesmo tipo de vitamina que você precisa para o seu corpo. Então, esse é o jejum de Daniel. Então, uma das coisas também que eu quero orientar você é não ficar julgando o irmão. Porque uma das coisas que as pessoas fazem, elas ficam julgando os irmãos. Fica, mas aquele lá está jejuando errado. Esse aqui está jejuando assim. Esse aqui está jejuando assado. Não, para com isso. Você não precisa fazer isso. Não precisa ter esse julgamento. Deixa o irmão jejuar em paz, né? Cumprir o propósito que ele está estabelecendo diante de Deus. Então, nesse segundo jejum, que é o jejum de Daniel, se você vai tirar carne, tirar refrigerante, tirar, de repente, sucos, manter só água, comer só produtos da terra. Aí tem uns que falam assim, vou comer só produto da terra. Eu vou comer vaca, boi, porque eles comem grama, eles comem mato, essas coisas, então dá para comer. Vou comer só legumes, daí você come batata frita. Aí você pensa, mas a batata frita ela é vendida no McDonald's, é apetitosa. Ah, mas é legume. Então, assim, ó, estabeleça um propósito claro diante de Deus, aquilo que você vai cumprir. E seja fiel diante desse propósito, beleza? Se você entrar na internet e colocar lá jejum de Daniel, vai aparecer várias receitinhas de jejum. Você escolhe uma que vai te agradar mais, mas cumpre aquele que você escolheu. O outro tipo de jejum, então, é o jejum total, que você vai ficar só com água. Nesse caso, os 40 dias, esse jejum que você vai ficar só com água, esse jejum, que nem eu já disse, você precisa de uma orientação, um chamado do Espírito Santo e uma orientação médica. Se você quer também, de repente, começar um jejum, pastor, eu queria tentar começar o de 40 dias, mas não sei se eu vou conseguir. O jejum ficar sem comer só na água. Realmente é um tempo muito extenso. Comece o jejum, mas não faça um compromisso, Senhor, vai ser os 40 dias sem comer nada. Então comece esse jejum sem uma data de término. Assim, se você chegou terceiro dia, quarto dia, você passou mal, você não tem condição mais, você não está quebrando um voto diante de Deus, você interrompe o seu jejum, recontinua ele depois de se recuperar, né, com o propósito que você colocar diante do Senhor, mas você não está desonrando um compromisso, tá bom? Existe um outro tipo de jejum, que seria o quarto, mas esse a gente não vai recomendar porque esse jejum é o absoluto. Eu, na verdade, nem fiz esse jejum ainda, de ficar sem tomar água, né? É um jejum também bíblico. No máximo 3 dias você pode ficar com esse jejum sem tomar água, mas eu não recomendo você a fazê-lo nesse período de 40 dias, por isso que eu não vou nem falar sobre ele, tá bom? Olha o que diz em Mateus sobre o jejum. Mateus 6, versículo 16. Quando mostram os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando,
mas apenas a seu Pai que vê no secreto, e seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então existe uma recompensa para o jejum. Esse texto está me dizendo que existe uma recompensa para o jejum. Deixa eu te ensinar algo. O jejum ele não é um mandamento. Ele não é, por exemplo, o batismo, a Santa Ceia. O jejum, se você não jejuar na sua vida, você está pecado, porque ele não é um mandamento. Agora, por que então nós jejuamos? Porque o nosso Senhor Jesus, ele jejuou. Jesus jejuou. Se ele jejuou, alguma coisa especial tem no jejum. E a Bíblia está dizendo que existe uma recompensa que Deus nos dá através do jejum e através da oração. Algumas pessoas interpretam aquele texto, e essa casta não sai senão com jejum e oração, também falando do poder secreto que há na junção entre jejum e oração. Quando você junta os dois, há um poder sobrenatural que é liberado através dessa prática. Então aí também está um detalhe. Então Jesus jejuou, nós também jejuamos. Aqui fala para não ser como os hipócritas que ficam fazendo aparência de triste, dizendo que os outros estão jejuando. E aqui então já aprende um princípio e você não ficar se dando de coitadinho porque você está jejuando, que dó de mim que eu estou jejuando. Mas no caso, como é um jejum coletivo, não tem como as pessoas não saberem que você está jejuando. Aliás, mesmo quando você for jejuar sozinho, se você é casado, você tem que informar a tua esposa ou alguém que faça comida na tua casa, para não pegar de surpresa. Avisa que você vai jejuar, para que fique organizada a tua rotina. Você não precisa se vangloriar do seu jejum. Tem um outro texto também que nós vamos ler, deixa eu pegar ele aqui, Mateus 4, versículo 4, que diz assim: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto, então, ele está nos falando sobre um alimento que nós recebemos espiritualmente. Quando você jejua, o jejum intensifica a oração, e o jejum generaliza, olha só, o jejum e a oração generaliza o derramamento do Espírito Santo sobre uma cidade, sobre vidas. Quando você for jejuar, agregue ao seu jejum a palavra. Inclusive, muitas pessoas estão comigo nesse propósito de leitura da Bíblia, de ler a Bíblia em 100 dias. E nesse propósito, então, agora você vai poder intensificar. Porque quando havia um tempo do seu dia, dedicava, agora você não vai se dedicar mais. Nesse momento, você pode se dedicar mais à palavra. Ali a palavra e a oração ao seu jejum. Então tem um alimento espiritual para você. E esse alimento espiritual é também a palavra de Deus, tá bom? Então você está dando mas a palavra de Deus como alimento. Um outro texto, Salmo 35, versículo 13, diz assim: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e oração. Então, o tempo de jejum realmente não é um tempo de alegria. Você não vai ficar alegre, feliz por não estar comendo. Não é um tempo de você ficar demonstrando a apatia ou então demonstrando abatimento. Mas é um tempo que você está contristado, que você está naquele momento reflexivo. Como o Salmo está dizendo aqui, contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Então, mais uma vez dizendo, o jejum tem que ser agregado à oração. O jejum de Daniel, Daniel quando vai jejuar, Daniel capítulo 9, versículo 3 diz assim: por isso me voltei ao Senhor Deus
com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. E aí uma oração, né? Nós temos pecados e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos, das tuas leis. E aí continua a oração, não vou ler toda, mas o versículo 3 diz: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então Daniel está num ambiente hostil, Daniel está num ambiente difícil, e ele está se posicionando então em oração e súplicas e em jejum e na humildade, na simplicidade. Ele está se posicionando quando ninguém acredita que vai dar certo. Ele está se posicionando quando ele está sendo ameaçado. Então, o posicionamento dele em oração e jejum, com certeza vai ter efeito. Você sabe, é o final da história, né? E vai gerar um efeito grande na vida de Daniel. E é um exemplo do que é o jejum. Daniel 10, versículo 2 diz assim: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas jejuando. No caso, Daniel jejuou 21 dias. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei e nem usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Então Daniel se absteve de alguns alimentos e jejuou durante 3 semanas, chorando. Não comeu nada saboroso, carne e vinho não provou, e nem usou nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Aí tem uns que já gostou, falou: pastor, eu vou ficar sem tomar banho nos 21 dias, nos 40 dias. Pelo amor de Deus, meu irmão, não me convida para te visitar. Né? Não é para você ficar sem tomar banho. Mas aqui está falando que a pessoa está numa simplicidade, Daniel está numa simplicidade. Né? Você pode fazer um jejum de rede social. Né? Jejum de coisas não é jejum, mas você está se abstendo, você está fazendo um propósito. Né? Tem pessoas que perguntam: posso fazer jejum? Posso fazer jejum? Daí tem aqueles preguiçosos que falam assim: posso fazer jejum de estudar? Eu posso fazer jejum de trabalhar, que eu gosto muito? Não, esse tipo de jejum não funciona. Agora você tem, vou dar um exemplo, você está num processo de conversão, e você está chegando agora para Jesus, e você quer fazer de repente você tem algum vício ainda, e você quer fazer um propósito com Deus. O Espírito Santo vai te ajudar diante disso. De repente você tem ainda algum vício, ou bebida, ou fumo, alguma coisa, você faz um propósito com Deus, para começar já a parar com esse vício. Nesses 40 dias você então se absteve disso. Ou então a rede social, você fala: vou ficar sem minha rede social durante os 40 dias. Excelente, ótimo. Né? Não tem problema nenhum. É um propósito que você está fazendo diante de Deus. Apesar desse propósito não ser um jejum, mas é um propósito que você está fazendo diante de Deus. E Deus é um Deus de propósito. Daniel está fazendo um propósito aqui de 3 semanas. E ele está nessas 3 semanas não comendo nada saboroso. Carne e vinho não provou e não usou nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. E Deus honra a vida dele porque ele cumpre o propósito. E ele faz o propósito de todo o coração. Quando você vai jejuar, às vezes você vai fazer um jejum, e você, no primeiro dia de jejum, por exemplo, você começa a sentir dores de cabeça, mal-estar. É normal você sentir isso. Principalmente por causa da nossa má alimentação que a gente tem. Quando a gente tem uma má alimentação, depende de alguns alimentos, toxinas que a gente tem no corpo. Quando você está jejuando, você fica... Vou dar um exemplo comum aqui no Brasil. As pessoas tomam café. Quando você está jejuando, você fica sem tomar o café, de repente você começa a sentir dor de cabeça. Porque o seu organismo, como eu disse para você, o jejum ele tem um benefício para o seu corpo também. O seu organismo está eliminando as toxinas. Então, por isso te dá dor de cabeça. Por isso te dá mau hálito. Você tem que cuidar, escova mais os dentes. Em jejum, você faz um jejum de
ficar sem comer nada, tomar bastante água, porque a água ajuda a eliminar as toxinas do seu corpo. Você pode ter certeza que você vai ficar mais saudável. Eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, eu recomendo essa ministração para você, compreendendo o jejum bíblico. E ele estava contando alguns testemunhos, e ele usou um exemplo, o exemplo que ele usou, ele disse assim, que nós somos o único animal, né, que quando a gente está doente, a gente fica doente, a gente quer comer mais, parece que a gente achar que vai comer e vai melhorar. Os animais, eles ficam doentes, eles param de comer, interrompem, para que o corpo se reorganize, se revitalize. É lógico que não ficar sem comer para sempre, mas você fica sem o alimento e o corpo ali se revitaliza, se limpa, né? Por um período isso é importante, não para sempre, mas por um período isso se torna importante. Então o jejum, ele vai produzir, ele vai trazer uma limpeza dentro do teu organismo, ele vai te ajudar, vai te beneficiar. Isso é uma bênção para você. Então vai dar dor de cabeça às vezes, se você tem uma má alimentação, vai dar mal-estar, vai dar mau hálito, você tem que então ingerir bastante líquido no período de jejum. Deixa eu ler outro texto para você. Esses últimos textos aqui são textos principais. Esdras capítulo 8, versículo 21 diz assim: Esdras e Neemias estão no mesmo período, tá bom? Tá acontecendo da mesma forma. Esdras, ele vem como um governador e Neemias como sacerdote. Perdão, ao contrário. Neemias como governador e Esdras como sacerdote. Esdras 8, 21 diz assim: Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum. Hoje eu quero desafiar você, né, a fazer um vídeo ou uma mensagem no teu WhatsApp. E se você é um líder, é um pastor, ou se você ainda não é um líder ou um pastor, mas você é um cristão que está se posicionando, convoque as pessoas para esse jejum, para essa oração. Leve essa mensagem mais longe. Eu vou gravar depois um videozinho, você pode usar ele se você quiser. Senão você faz um seu com a sua cara, que as pessoas que te conhecem vão ver você e proclame esse jejum. Ali, junto ao canal de Ahava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante de nosso Deus. O jejum sempre está ligado à humilhação, à humildade. Humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Nesse tempo de jejum, nós vamos estar intercedendo pela família. Eu sou pastor e tenho visto quanto os casamentos, os pais, as próprias crianças têm sofrido, as famílias têm sofrido. Nós vamos, nesse tempo de jejum, interceder pela família, para que haja uma viagem segura, para que a nossa rota seja uma rota segura, que a gente chegue ao final da nossa carreira, junto com os nossos filhos, andando com Jesus. Nós vamos orar também pela nossa casa, pela nossa família, pela proteção. A riqueza do mundo tem mudado de mão, está vindo para a mão dos cristãos nesse tempo que nós estamos vivendo, porque é o tempo que o Senhor está liberando para um grande avanço missionário. Então nós vamos estar colocando isso diante de Deus também. O jejum global, estava me perguntando aqui o Tyler, pastor, quando começa o jejum global? Na verdade, o jejum global começa dia 1º. Na minha igreja local, eu vou ministrar amanhã sobre jejum e nós vamos começar no dia 2, tá bom? A diferença é que eu vou terminar um dia depois. Mas o jejum global está marcado do dia 1º ao dia 9 de abril, tá bom? Como eu disse para você, o importante não é você ficar medindo as horas, mas você honrar o compromisso que você assumiu diante de Deus. Então nós vamos proclamar um jejum coletivo. E Esdras aqui, como sacerdote, está proclamando um jejum coletivo. Proclamando um jejum a fim de que nos humilhássemos diante de nosso Deus. Uma cidade está sendo construída. Eles estão reedificando uma cidade que estava assolada. E a nossa cidade está assolada pelo pecado. Nós vemos, por exemplo, o carnaval na nossa nação, Brasil.
tem assolado a nossa nação, a destruição, a vergonha para nós. E nós vamos nos posicionar em oração, em jejum, e essa festa maligna vai acabar em nome de Jesus. E no nosso país, milhões e milhões e milhões de pessoas vão se converter. Hoje, eu posso quase dizer para você que eu ainda não tenho os dados, vai sair essa pesquisa, mas talvez metade da nossa nação é cristã evangélica. Metade da nossa nação, nós somos praticamente maioria na nossa nação. Nos próximos anos, nos próximos 10 anos, nós vamos se tornar maioria na nossa nação. Se você hoje se posicionar em jejum, em oração, muitas coisas extraordinárias vão começar a acontecer e uma aceleração no evangelismo. Versículo 22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre nós, sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Nós vamos chegar no final desse período de oração, de jejum, tendo a certeza que Deus nos atendeu. Eu quero lembrar você do jejum de Jesus, que é de 40 dias. É esse jejum que nós vamos fazer. O jejum de Jesus, ele foi impelido, desculpa, pelo Espírito Santo para ir para o deserto. E lá ele jejuou durante 40 dias, 40 noites. A Bíblia fala que ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo. Lê lá em Mateus 4. E depois relata ele saindo do deserto e fala assim: e ele saiu no poder do Espírito Santo. Coisas extraordinárias vão começar a acontecer através de você depois desse tempo de jejum. Eu sei que é um grande desafio. Eu sei que você não vai conseguir jejuar através da minha empolgação nem da sua empolgação. Tem que ser obra do Espírito Santo. Precisa ser um posicionamento. É uma rotina que você vai manter. Você não tem como deixar de fazer alguns compromissos. Você vai trabalhar. Você tem que cuidar da sua família. Você tem seus filhos ou você tem suas obrigações. Elas terão que ser mantidas. Mas você vai se posicionar em oração. Você vai se reservar para um tempo maior de palavra, de oração, de intercessão. Uma lista de propósitos diante de Deus. Eu vou colocar propósitos coletivos. A transformação da nossa nação, um avivamento. Uma conversão de mais de 1 bilhão de almas nas nações. Né? Proclame na tua cidade um grande avivamento através da sua igreja local e das outras igrejas locais. Muitas vidas se convertendo. Eu vou declarar aqui na minha cidade, todos os bares da minha cidade sendo fechados, casas de prostituição sendo fechadas. Vamos caminhar pelas ruas, vamos profetizar nas ruas e vamos declarar centenas e milhares de vidas se rendendo a Jesus Cristo. Este é o propósito, então, de jejum e da oração. O Espírito Santo está orquestrando esse movimento de avivamento na nossa terra. Deixa eu ler um outro texto para você. Joel capítulo 1, versículo 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clame ao Senhor. Você é uma autoridade. Se você é um prefeito, um vereador, se você é um professor, um pai, um homem, uma mulher, você é uma autoridade. Proclame um jejum na tua cidade. Você é uma autoridade diante de Deus. E esse jejum santo, esse jejum nós vamos clamar ao Senhor e vai haver uma grande transformação. Deus vai nos abençoar com uma mão poderosa. Joel capítulo 2, versículo 12 diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia
e não envia a desgraça. Versículo 28, diz assim: depois disso, depois do quê? Do jejum e da oração. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Todo mundo já recebeu o derramar do Espírito Santo em suas vidas? Sim ou não? Não. Então essa palavra ainda, ela está se cumprindo. E aqui no contexto de Joel, capítulo 2, eu comecei lendo o capítulo falando sobre jejum e oração. E no versículo 8 diz: e depois disso, Pedro vai citar esse texto lá no Pentecostes, vai dizer assim: e nos últimos dias, Joel diz que nos últimos dias. Então, depois desse jejum, aliás, faz algum tempo que a igreja vem se posicionando em jejum e oração, e a intensidade vem aumentando. Agora, nesse tempo, talvez seja o maior momento onde milhares e milhares e milhares de pessoas vão estar jejuando coletivamente. E diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Haverá um grande derramar do Espírito Santo de Deus depois desse período de jejum e oração. Eu quero convocar todos vocês para esse período, para você intensificar esse período. Coloque propósito, estabeleça no seu coração, porque quem está orquestrando esse movimento é o Espírito Santo. Não é o Dunamis que está orquestrando, não é o Louis Engel, não é o Andy Bird. Pelo contrário, Deus está usando esses homens para movimentar o jejum e oração. Deus está me usando, está te usando para movimentar o jejum e oração. Mas quem está orquestrando esse movimento de jejum e oração é o Espírito Santo, que está direcionando e nos chamando para esse tempo de quebrantamento, de humilhação. Talvez você já jejuou. Na nossa igreja aqui nós temos o costume de jejuar e de orar. E às vezes tem pessoas que estão até cansadas de jejuar e orar e levam no automático. Pessoas que ficam extremamente irritadas. E aí eu costumo dizer a elas, ensiná-las, que não é o jejum que te deixa irritado. O jejum mostra que você ainda é uma pessoa irritada. Então é lógico, nesse período de jejum, quando você está sentindo falta de alimento, o seu corpo vai pedir. Você vai sentir uma necessidade, a ansiedade vai aflorar naquele momento por causa da falta de alimento. Mas você pode ter certeza que pessoas serão curadas de depressão, pessoas serão curadas de ansiedade, pessoas receberão o domínio próprio no seu coração através do Espírito Santo, pessoas se moverão no poder do Espírito Santo. Nós veremos cego enxergar, coxos andarem, nós veremos pessoas que estavam enfermas sendo curadas, nós veremos muitas vidas se rendendo a Jesus. Coloque nesse tempo de oração o nome de 3 pessoas improváveis que você conhece, que faz parte do seu convívio, e começa a interceder pela conversão dessas vidas. E essas pessoas vão chegar no final desse período de oração. Elas vão estar com o coração como uma terra fértil, pronto para receber da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu já te instruí então sobre o jejum, os tipos de jejum, o benefício do jejum, os cuidados do jejum. Eu quero terminar só dizendo que o jejum precisa ter uma atitude certa, um propósito. Eu quero terminar lendo com você o texto de Mateus, capítulo 9, Mateus 9, 38. Mateus 9, 38 cita uma palavra onde o Senhor nos dá uma direção de como proceder nesses tempos, nesses últimos dias, onde haverá uma grande colheita. Diz assim: peçam, pois, uma versão diz rogai, ou seja, é um clamor, tem que ser um período intenso de oração. Peçam, pois, ao Senhor da seara, ou seja, o próprio Deus. Peça a Ele que envie trabalhadores para a sua seara. A palavra enviar aqui,
ela é a palavra ekbalo em grego. A palavra ekbalo é a palavra ordenar, mandar. Quando fala lá que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto, a palavra impelido ali também é a palavra ekbalo. Foi um chamado, uma ordem do Pai para que Jesus entrasse no deserto. Eu posso dizer para você que hoje também é uma ordem do Espírito Santo para que você entre nesse período de jejum e de oração. Também você vai orar para que o Senhor envie os trabalhadores para a sua obra, para que se levante. Nós temos hoje quase metade da nossa população cristã evangélica, mas uma nação cristã evangélica não muda por causa dos evangélicos, mas muda por causa dos trabalhadores da seara, por aqueles que se posicionem, por aqueles que não são espectadores de um movimento, mas são parte, são propósito de um grande movimento de oração, de jejum, de evangelismo. Nesse tempo de oração e de jejum, muitas vidas estavam sendo despertadas para ir para outras nações, para ir plantar igrejas em nações, para ir para outras cidades, para ir para comunidades, para abrir células, grupos pequenos, para começar movimentos nos bairros, para levar crianças a conhecer a Deus. Meu Deus, coloca na tua oração, né, na tua intercessão. Nosso país tem que acabar toda a pedofilia que ainda acontece. Só entre as crianças de 0 a 9 anos, que representam 31% dos registros de notificação, de denúncias de abuso sexual de crianças. Crianças de 0 a 9 anos. Hoje há relatos de crianças que são abusadas com 2 meses de idade. Meu Deus do céu, que tristeza. Esses espíritos das trevas que têm atuado ainda na nossa nação. A nossa nação tem um Pai. E esse Pai está olhando para você, está te chamando, te impelindo, equibá-lo para o deserto, para um tempo de jejum e oração, para que você saia no poder do Espírito Santo e ocupe e conquiste as suas cidades para Jesus. Esse então é um chamado. Tá aí algumas orientações para vocês. Amanhã eu vou ministrar na minha igreja local aqui sobre jejum, sobre oração. Você pode acompanhar pela internet também, a gente transmite pelo Facebook, Metodista Corbélia. Mas as orientações que eu dei aqui para você já são suficientes para que você possa fazer um jejum excelente e agradar o coração de Deus. Deixa eu só ver se tem alguma anotação aqui que ficou para trás, que eu preciso falar para você. Isaías 58. Fala sobre o jejum que agrada a Deus. E nesse tempo de Isaías 58, além de você jejuar, eu gostaria de desafiar você. Nós costumamos fazer aqui um movimento, nós chamamos Marcha do Amor, que é uma arrecadação de alimento, que nós fazemos anualmente, às vezes 2 vezes no ano, na nossa cidade. Nesse período de jejum, eu quero promover esse tempo de arrecadação de alimento, onde nós vamos estar arrecadando alimentos nos nossos grupos pequenos, nas nossas células. Os irmãos vão estar arrecadando. Porque se nós estamos jejuando, pense comigo, nós estamos também economizando comida. Então, esse alimento, não é esse alimento que você está economizando, mas você deu uma oferta sua diante de Deus. E também usando a tua influência para conversar com seus amigos. Nesse período de jejum, nós vamos estar levantando alimentos. E no final do período de jejum, o jejum global vai acabar dia 9, né? Alguns dias seguidos, dia 12, é a Páscoa. E na Páscoa, nós trazemos alimentos. Você vai entregar você vai organizar com um grupo de amigos, vizinhos, uma arrecadação. Depois, se você quiser me mandar uma foto, eu vou me alegrar, celebrar junto com você. E esse alimento você vai organizar em cestas e você vai levar para pessoas pobres que precisam, ou pessoas que estão passando por um momento difícil, ou lugares ou vilarejos que precisam desse alimento. Se você não sabe como fazer isso aí, você pode também enviar uma oferta, enviar um recurso. A gente vai estar comprando, enviando o comprovante para você da compra do alimento e destinando para pessoas que precisam. Então eu acredito que nós vamos poder levantar centenas de toneladas de alimento nesse período de jejum, 40 dias
nós nos posicionarmos, a igreja pode acabar com a fome no mundo. Sabia disso? A igreja pode acabar com a fome no mundo. Agora nós somos uma região rural, o dólar foi lá em cima e o soja ele é comprado por dólar. O dólar está lá em cima, o valor do soja está mais de R$ 80 o saco de soja. Para você que não é da roça, você não entende, você pensa, mas o que tem a ver isso aí? Aquele que está colhendo soja vai ganhar muito dinheiro, quase o dobro do que ele está acostumado a ganhar. Quero desafiar você, não coloque esse dinheiro no bolso, mas transforme o lugar onde você está. Gere emprego, envie aí uma oferta para em qualquer lugar que tenha algum trabalho sério, um trabalho comprometido com o reino de Deus. Deus está levantando você para acabar com a fome no mundo, tá bom? Deixa Deus te usar. Ok, meu querido? Vamos começar esse jejum, tá bom? Se você quiser começar amanhã já, você pode começar. No meu caso, aqui na minha igreja local, eu vou ministrar amanhã à noite, então nós vamos começar na segunda-feira, com um dia de delay aí. Mas esse jejum, você pode entrar lá no site Global Jesus Fest, ou então Jejum Global de Jesus. Vai aparecer o site, não tem na verdade muitas informações, também eu não vi ainda muitas informações no perfil do Descende, mas eu sei que esse jejum está sendo movimentado, o Louis Engel tem enviado no YouTube e muito mais, mas se prepare para esse tempo, vamos se posicionar. Avivamento não tem um rosto, avivamento tem um corpo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é você que faz parte desse avivamento. Tá bom? Faça um propósito que você vai cumprir. Que Deus abençoe e você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.